Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Enquanto os irmãos procuram a Escritura, aproveitamos para saudar a todos que estão acompanhando através da internet, também os visitantes nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Ontem nós estivemos ali em Guatambu, e para os irmãos ver a força do trabalho, do evangelismo, e quando nós temos falado, através das lives, o irmão Manão tem sempre incentivado a compartilhar o link, né? E ontem um casal de velhinhos vieram ali em Guatambu para confirmar a decisão deles de serem batizados. E foi através da live de sexta-feira agora. Um irmão compartilhou com eles e eles assistiram e tomaram uma decisão. Então você pode ser esse tipo de evangelista, né? Compartilhe. Você não sabe onde está a última semente eleita, e vamos anunciando até que o último eleito entre, né? Vamos, irmãos, então ler Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos ler junto? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pode se assentar, irmãos. Que escritura gloriosa, né? Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E as promessas que Deus deu a Abraão não foi coisa pequena, não, mas possuir as portas do inimigo, conquistar, ser realmente um vencedor. E nós, como descendência de Abraão, sabemos que tudo isso também é promessa para nós. Aquilo somente era uma amostra do que Deus fez na vida de Abraão, era uma amostra do que Ele iria fazer na minha e na sua vida. E nós devemos ter essa fé que Abraão teve. E essa fé que Abraão teve não foi uma conquista humana de Abraão, porque ele nem mesmo tinha ciência de Deus. Foi a graça que o chamou. Então, a fé foi uma dádiva, um presente de Deus na vida de Abraão. E sendo assim, nós sabemos também que a fé que nós temos, ou que nós devemos ter, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Tudo que você tem que fazer é pedir a Deus, é ler, é conhecer a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero nesta manhã, irmãos, seguir na mesma linha do que nós tivemos domingo passado pela manhã aqui, onde nós fizemos aquela demonstração com os 3 copos, mostrando as etapas do trabalho de Deus na vida de um salvo. Primeiro ele pega lá do mundo e ele então justifica pelo batismo nas águas mediante ao arrependimento que a pessoa tem. É lavado por fora. Por fora significa os pecados que ele realizou em razão da natureza que estava por dentro, aquilo tudo é tirado. E Pedro disse que o batismo é para uma boa consciência. A pessoa tem uma consciência tranquila
quanto ao seu passado. Inclusive, eu vi essa semana uma frase que estava escrito assim: se alguém te perguntar sobre o teu passado, diga que você já não vive mais lá. Ou seja, você não tem nem o que falar porque você já não vive mais no passado. Você é uma nova criatura, né? Nunca devemos ser coveiros, né? O coveiro que vai desenterrar a imundícia. E nós devemos saber que o que ficou debaixo do sangue, debaixo do sangue tem que permanecer. E jamais tocar naquilo que foi perdoado por Deus. Mesmo isso acontece muito entre famílias, em razão do convívio, né? Às vezes alguém fere o sentimento do outro, se arrepende, pede perdão, é perdoado, mas lá na frente, quando acontece outro deslize, a pessoa às vezes joga na cara aquilo que já foi perdoado. E tem uma coisa, irmãos, quando aquilo está debaixo do sangue, e alguém vai e tira aquilo debaixo do sangue, aquela culpa cai sobre a pessoa que tirou. Por isso você nunca deve tocar naquilo que foi perdoado, porque Deus já cobriu com seu sangue e perante Deus não existe mais, né? Então, irmãos, nós falávamos domingo sobre essas etapas e hoje eu quero mostrar pela mensagem Abraão e sua semente depois dele, e eu dou um título ao nosso tema, é a jornada de Abraão como tipo. Sabemos que tudo o que aconteceu no Velho Testamento foram sombras e tipos das coisas que iriam suceder hoje, no tempo em que estamos vivendo na nossa vida. E quando olhamos Abraão como nosso pai na fé, então tudo o que aconteceu na vida deste homem estava apontando o caminho que nós deveríamos também, como semente de Abraão, caminhar, para chegar ao mesmo final que Abraão chegou, de receber a promessa, receber o filho prometido. E assim como Abraão tinha a promessa de um filho, nós também temos a promessa de um filho. Não é um filho natural, mas é o Filho de Deus, que foi prometido para mim e para você, que vem para nos tirar deste mundo. Mas antes de Abraão poder receber o filho, houve uma jornada que ele teve que caminhar. E houve um atraso também na promessa, por consequência de ele não ter cumprido com o que Deus pediu e determinou que ele fizesse. E muitas vezes aquele atraso na vida do crente em receber o batismo do Espírito Santo, e aquilo está exatamente por não ter feito o que a Bíblia pede para que se faça. E esse atraso que eu digo, vocês veem que Abraão, ele obedeceu, mas ele obedeceu em partes no início. Porque a palavra é: aparta-te da tua parentela. E ele se apartou, mas não na totalidade. Ele levou consigo seu sobrinho Ló. Era seu sobrinho, era como seu filho, mas a palavra era: aparta-te da tua parentela. E enquanto ele não cumpriu com este requisito, a promessa de Deus não se cumpria na sua vida. E nós, quando fomos chamados também, assim como Abraão, para sair do mundo, sair do pecado, temos também o mesmo mandamento sobre nós: aparta-te do pecado, aparta-te da velha natureza, livre-se do velho homem. Mas às vezes se livramos de muitas coisas, mas guardamos algo, guardamos algum tipo de costumes,
alguma coisa que éramos apegados e assim, isso não faz mal, isso acho que não tem importância. E você vai levando o seu sobrinho Ló e vai retardando, vai demorando a promessa se cumprir na sua vida. Por isso nós devemos realmente nos entregar de todo o nosso corpo, alma e espírito perante Deus, para que Ele faça realmente uma limpeza completa em nossas vidas. Não há como servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não há como servir a Deus e muitas vezes, para não ofender certos amigos, certos parentes, às vezes se fere a Deus. Chega aqueles parentes ali para vir almoçar na sua casa e não sei o quê, e estou indo lá. E como eu ouvi de alguém que sabia que os parentes gostavam de uma cerveja, vai lá e compra. Eu não bebo, mas eu vou. Isso é carregar o sobrinho Ló junto. Pior do que isso, você tem que ter uma identificação com Cristo. Porque você vai ver que eles não estão preocupados com a tua fé. Como disse certa vez o saudoso pastor Zézo, ele não era pastor ainda nessa época, e ele, na época do acontecido, né? E então ele recebeu umas visitas na casa dele. E as visitas vieram para passar o dia, e almoçaram com ele, e ficaram à tarde, eles conversando e conversando, e chegou o horário do culto. Então o pastor Zézo disse: olha, nós temos o culto e gostaria de convidar vocês para ir comigo. Não, fica à vontade, pode ir, nós ficamos aqui, você pode ir na igreja e a gente fica aqui, te espera. Aí ele, por respeito, né, não, tá bom, hoje eu não vou no culto então. Ficou com eles. E mais tarde, passou um tempo, ele foi visitar esses mesmos. E almoçou com eles. E lá por umas horas da tarde, eles, olha, Zézo, fica à vontade, que hoje nós temos o jogo ali no estádio e nós vamos lá no jogo, mas você pode ficar à vontade aí. Aí ele disse: eu aprendi a lição. Eu aprendi. Então nós devemos, irmãos, ter um compromisso com Deus acima de qualquer coisa. Com respeito, com educação, com as pessoas, mas às vezes muitos, para não ofender o seu amigo, seu companheiro, ele acaba ofendendo a Deus, ofendendo a palavra. E isso não é agradável para Deus. Mas veja que Abraão, ele tinha uma promessa. E ele caminhou. Ele foi adiante. E olha o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que onde os pés de Abraão pisassem, tudo aquilo lhe seria por herança. E você vai observar que Abraão, ele foi um andarilho. Ele armava a tenda aqui, ficava um pouco, ele mudava a tenda para lá, ficava outro pouco, e assim ele estava indo. O que ele estava fazendo? Demarcando limites. Porque a promessa é: onde você pôr a planta dos teus pés, eu te dou como herança a tua semente. E ele demarcou o limite. É o tipo do crente, irmãos, que está sempre caminhando de acordo com a palavra. Aonde a promessa lhe mostra, ele vai armando sua tenda e vai se posicionando, porque tudo é herança sua. Mas se você fica parado num determinado ponto, somente dizendo: sim, eu sei, Deus, tá bom, Deus já tem me abençoado, você vai ficar só com aquilo. Mas você tem que saber que toda a promessa é tua. E você tem que caminhar e demarcar posição por fé. E aquilo vai sendo concedido a você como herança da parte de Deus. Mas eu quero ler do que
comentar o que o profeta nos fala na mensagem Abraão e sua semente depois dele, e nós vamos vendo, irmãos, aqui a caminhada de Abraão, a jornada de Abraão, os passos que Abraão deu, e cada passo desse, cada etapa dessa representa uma etapa que nós devemos ter na nossa vida. No parágrafo 22, ele lê a escritura a qual nós lemos, ele diz assim: agora a Bíblia diz aqui em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Agora, nós todos concordamos que a promessa foi dada a Abraão. E nós frequentemente nos perguntamos, eu tenho tomado esse texto em um ângulo diferente. Aí o profeta disse que em outras ocasiões ele tomou esse texto para falar sobre cura divina, herdeiros, também da promessa da cura. Mas ele diz, hoje eu quero tomar num outro ângulo, falando sobre salvação. Eu quero que a congregação diga comigo, toda a classe. Eu vou pedir-lhes que digam junto comigo. Deste lado está Abraão e sua semente depois dele. Agora a promessa foi feita a Abraão e, conjunção que liga a sentença, Abraão e sua semente depois dele. Então, a Escritura diz, se vós estiverdes em Cristo, então sois semente de Abraão. Isto é correto? Agora, como entramos em Cristo? O assunto começa com isto. Se estamos em Cristo, somos semente de Abraão. Então, como é que nós entramos em Cristo? Porque você quer ser semente de Abraão e herdeiro das promessas. Como vamos entrar, então? O assunto começa com isto. Como viemos a Cristo? E quando nos tornamos cristãos? Como nos tornamos cristãos? Quando estamos cheios com o Espírito de Cristo. Então, como que entramos em Cristo? Quando nos tornamos cristãos. E quando que nos tornamos cristãos? Quando estamos cheios do Espírito de Cristo. Não é só quando nos unimos à igreja pelo batismo nas águas. Não, mas é quando você realmente recebe a terceira etapa. O copo foi limpo por fora, foi limpo por dentro, um novo Espírito lhe foi dado, e então você recebe o selo do Espírito Santo nesse novo Espírito. Aí você então está em Cristo. Então nossa vida é governada pela vida de Cristo que está em nós. Agora, se uma videira trouxer uma rama, ela produz uvas, e um pé de melancia produz melancia. Então, se Cristo estiver em você, então a vida que Cristo viveu e as obras que Cristo fez, você as fará também. Ele disse isto em São João 14, 7 ou 8. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e maiores que estas fará, pois eu vou para o Pai. Agora, a promessa feita a Cristo, ou a Abraão e sua semente, e estando nós em Cristo, somos semente de Abraão. Agora, como nós entramos em Cristo? Entramos em Cristo por uma profissão? Não. Entramos em Cristo por se unir à igreja? Não. Entramos em Cristo pelo batismo nas águas? Não. Como nós entramos em Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 12, por um Espírito somos todos batizados no corpo. Que é o corpo de Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros deste corpo. Amém? Quando Josué, irmãos, introduziu Israel na terra da promessa, ele dividiu a terra e deu por herança a cada tribo. A tribo de Manassés, você vai receber isso,
Efraim, e assim ele foi dando para cada um a sua herança. E o profeta diz que quando aquelas mães, estão me acompanhando? Quando aquelas mães hebreias estavam para dar à luz aos patriarcas de cada uma daquelas tribos, elas nas dores de parto, elas recebiam uma inspiração de que nome iriam dar para aquele bebê. E o nome representava o tipo de posicionamento que aquela geração, com aquela tribo haveria de ter. Aqueles que teriam o chamado, a inclinação para serem cultivadores de milho, aqueles que tinham chamado para ser criadores de gado, cada um, o nome deles já estava indicando qual seria a sua profissão, o seu lugar. E Josué, sem saber isso, mas por inspiração de Deus, quando ele foi dividir a terra, ele deu para cada tribo a terra segundo a profissão e a inclinação que eles tinham. Não precisou briga, não precisou uma tribo dizer, não, eu quero essa terra porque o nosso forte é cultivar o trigo e essa terra que você nos deu aqui só serve para criar as ovelhas, o gado, e nós... Não precisou, irmãos. Quando Josué disse, aqui está o seu pedaço, eles chegavam ali, não havia terra melhor para fazer aquilo que nós sabemos. O outro disse, não havia terra melhor para mim criar meu gado do que essa. Agora, tudo aquilo, irmãos, era um tipo, porque Josué tipifica o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele nos introduz no corpo de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, ele te põe cumprir o ministério pelo qual ele te chamou. Se você foi chamado para ser um intercessor nas suas orações, você vai encontrar o teu lugarzinho ali no corpo de Cristo e vai sempre estar intercedendo pela obra, pelo ministério, pelo trabalho. Se você foi chamado para ser um diácono, você vai encontrar o seu lugar. Se você foi chamado para ser um cantor, você vai encontrar o seu lugar. Por quê? Porque por um Espírito sois batizados em um corpo, e nesse corpo você vai ser um membro. Você não vai ser introduzido como pé se você foi chamado para ser a mão. Por isso, necessita do batismo do Espírito Santo, não só para selar a nossa salvação, mas para nos posicionar aonde Deus espera que nós esteja para cumprir a nossa missão como cristão. Porque não pense, irmãos, que Deus só nos chamou para salvar a nossa alma. Veja que santificado significa separado para um serviço. Quando Deus te santifica, Ele te separa para um trabalho. E o Espírito Santo te posiciona na posição onde você vai realizar esse serviço que Deus espera. Entende, irmãos? Então veja que o batismo do Espírito Santo é algo que a igreja deve realmente desejar com toda a sua alma. Senhor, eu quero ser selado no teu corpo, eu quero ser selado pelo teu Espírito Santo, porque aí eu vou encontrar a minha posição no corpo, aí eu vou estar seguro quanto à minha vida eterna, aí eu vou produzir as mesmas obras de Cristo. Aleluias! Mas vamos adiante um pouquinho mais aqui, vamos lendo, seguindo o profeta aqui. Nós paramos onde ele diz que não é por se unir à igreja que você se torna um membro, mas é por um Espírito que somos batizados em um corpo. Aqui mais para frente, no parágrafo 61, ele diz assim, agora Lutero, qual foi a mensagem de Lutero? Justo viverá pela fé. Foi a primeira etapa na restauração da árvore noiva, a justificação.
pela fé. E esta é exatamente a primeira chamada da semente de Abraão, depois de centenas de anos de eras negras, para formar a igreja que irá no rapto. Agora, segure isto por um minuto. Agora, como ele chamou Abraão? Gênesis 12. Você vai encontrar as etapas, irmãos, da jornada de Abraão até receber o filho, em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Em Gênesis 12 ele é chamado. Então ele é o quê? Justificado. Ao ser tirado da sua parentela. Em Gênesis 15 é feito o sacrifício. E ali então o sangue representa o quê? A santificação. E só pôde acontecer essa etapa de Gênesis 15 após ele ter se libertado do Ló. Porque só pela santificação você pode se livrar. Só pelo sangue, melhor dizendo, você pode se livrar do Ló. Então veja só, Gênesis 15, santificação. E Gênesis 17, ele encontra com El Shaddai, aquele que tem seios e amamenta, apontando para o batismo do Espírito Santo que nutre a nossa vida. E o Espírito Santo nos nutre para quê? Para que nós possamos ter a condição de sermos transformados para encontrar o Filho nos ares. E Abraão teve que encontrar com El Shaddai para ser nutrido, para que assim rejuvenescesse seu corpo, para que então pudesse também ter o encontro com o filho da promessa. Mas vamos aqui que o profeta vai nos mostrando isso. Então ele diz, em Gênesis 12, como ele chamou Abraão? Em Gênesis 12, pela fé, justificação, pela fé, ele chamou a semente de Abraão. A próxima coisa, agora, Abraão não obedeceu. Em Gênesis 12, como eu disse, ele foi justificado, mas ele não obedeceu por completo. Ele não obedeceu completamente a Deus. Até que ele obedecesse completamente a Deus, Deus nunca confirmou a aliança com ele. Agora, no capítulo 15, vemos que ele confirmou o pacto com Abraão. Como que ele fez isso? Notem, quero que os irmãos vão observando, porque cada um desses eventos na vida de Abraão é um tipo perfeito do que acontece conosco. Notem, ele disse a Abraão no capítulo 15, você vai notar isso, ele disse, para ele tomar uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra, uma ovelha de 3 anos de idade, parti-las ao meio e oferecê-las a ele. No 64, agora, nós vemos que ele cortou e os separou. Então ele colocou 2 rolinhas e um pombinho ali. Ele nunca dividiu os pássaros, porque do Velho Testamento para o Novo Testamento, o sangue para o sacrifício foi mudado. Mas as rolinhas e o pombo representavam a cura, pois nós sabemos que era a purificação da lepra, assim por diante, para a cura. E a cura sempre foi baseada na sua fé em Deus. A cura não foi, alguém pode dizer assim, a cura não foi incluída no Novo Testamento, na nova expiação. Bem, se a velha expiação tinha cura, esta não é melhor ainda? Como pode dizer então que não é? Mas tudo está baseado no mesmo. Agora, esta é a razão que as rolinhas e o pombo não foram separados. Eu disse a vocês que algum dia eu conseguiria falar sobre isso, e eu pensei que tendo o tanto de tempo como tenho nesta tarde, eu tentarei trazer isto para vocês. Esta é a razão pela qual elas não foram separadas, mas os outros foram separados, cortados em 2. Vocês vão ver que
os animais foram partidos em dois, em Gênesis 15, quando Deus pediu aquele sacrifício, apontando para o nosso sacrifício, Cristo, que foi partido ao meio também, onde foi separado corpo e espírito. Para quê? Para a nossa santificação. E para a santificação de Abraão, ele teve que, na confirmação do pacto. Agora aqui está um ponto, irmãos, maravilhoso. Porque Deus fez a promessa para Abraão em Gênesis 12. Mandou ele se separar da sua parentela e ele lhe daria esse filho. Mas lá em Gênesis 15, Deus vem assinar um contrato com Abraão. Como nós, se eu faço um negócio como o Reinaldo, a gente vai no cartório, faz um contrato e reconhece firma. Deus não precisava assinar um contrato, mas Deus se submete à condição do homem. Se o homem tinha costume de, quando fazia um negócio com o outro, fazer um contrato, e o contrato que eles faziam na época não é como o nosso. Eu creio que os japoneses, eles tinham o costume de jogar sal um no outro, né? Quando eles faziam um negócio, jogava sal, porque o sal é o que mantém. Então, para manter aquele acordo. Já os hebreus, não. Quando eles faziam um negócio, eles matavam o animal, partiam no meio, e ambos passavam entre as duas metades. E dizia, ao fazer isso, eles estavam dizendo assim: aquele que não cumprir com o seu lado, seja como esse animal. Aí Deus vem, irmãos, e diz para Abraão: vamos lá no cartório que eu vou assinar um contrato contigo. Mate a bezerra, parta no meio, prepare tudo que eu passo lá para nós assinar o contrato. Só que vocês vão observar aqui, irmãos, uma coisa muito gloriosa. Deus demorou a chegar. Vocês vão ler ali em Gênesis 15, que Abraão fez todo o trabalho, partiu, e ficou esperando Deus para vir assinar o contrato com ele. E Deus não vinha. E as horas foram passando, e ele enxotava as aves que vinham querer sentar sobre os animais, e lá pelas tantas um sono profundo caiu sobre ele. Ele dormiu. E aí Deus veio e passou entre as metades. Deus colocou Abraão dormir, porque Abraão não podia passar. Porque se Abraão passasse entre as metades, Abraão estava assinando um compromisso de fazer a sua parte. Mas Abraão não podia, da sua parte, cumprir o seu lado. Então Deus veio e ele passou e assinou, vamos dizer assim: eu vou cumprir com a minha parte, Abraão, e vou cumprir com a sua parte também. Aleluias! Glória a Deus! Aí vê a graça. Cristo veio e fez o sacrifício, pagou o preço e assumiu nesse contrato, nesse novo testamento, porque no velho pacto era você faça e eu faço, mas o homem não conseguia fazer. Mas no Novo Testamento vem o sangue de Cristo e ele sozinho paga o preço. E ele passa, vamos, entre as duas metades sozinho, pisa o lagar sozinho, dizendo assim, ó: eu estou assinando um compromisso de cumprir com a minha parte e com a parte de vocês também. Por isso, irmãos, você é santificado pela graça. Você é perfeito pela graça. Porque por você mesmo você não consegue. As obras que você faz é Ele através de você. O bem que você faz é Ele através de você. Tudo é Ele cumprindo através de você. Aleluias! Louvado seja Deus! Vamos aqui um pouquinho mais, então. Agora, note, em Gênesis 15, quando ele ensinou a Abraão,
a separação, quando Abraão estava pronto para separar do incrédulo Ló, o membro morno da igreja, quando Ló foi para Sodoma e se tornou prefeito da cidade, e construiu uma bela igreja ou alguma coisa, o que quer que ele tenha feito, então Deus se encontrou com Abraão e eles ofereceram um sacrifício de sangue para a separação e confirmou o pacto com Abraão. Amém? Pois sem derramamento de sangue não há separação de pecado. Está vendo? O sacrifício para que Abraão fosse livre totalmente do Ló, precisou a santificação pelo sangue. Você vai ser livre do velho homem, da velha natureza, pelo sangue de Cristo. A santificação vem pelo sangue, a segunda etapa da graça. Aleluias. E através do sangue derramado, agora observe, o que aconteceu? Ele tomou os animais e o cortou ao meio. Abraão assistiu tudo até o sol se pôr. E Deus não aparecia. E caiu um profundo sono sobre Abraão. E quando ele notou o profundo sono chegando, aquilo significava a morte. Isso é para todos nós. Estamos todos indo para aquele grande sono eterno. Agora, nós notamos que imediatamente depois disso, ele olhou adiante dele e um grande horror de escuridão e uma fornalha fumegante. O que é isto? Inferno. Através do vale da sombra da morte. Todo homem vai ao inferno e é ali onde para onde ele pertence. E então logo, além daquilo, veio uma pequena luz branca, que foi entre cada um dos cortes de carne. Abraão, tendo a aliança confirmada para ele pelo Senhor Deus, de que como ele iria tomar Abraão e fazer dele um pai de nações, como ele iria salvar Abraão e sua semente, ele estava fazendo a confirmação da aliança pelo sangue derramado dos animais limpos oferecidos. Agora, como nós fazemos uma aliança? Digamos, por exemplo, irmão Carlos aqui, levante apenas um minuto, irmão. Se eu dissesse, irmão, você virá a Miami para a reunião? Eu diria, bem, vamos pensar acerca disso, irmão Carlos. Eu diria, bem, eu creio que sim, tudo bem. Eu virei. Vamos apertar as mãos. Quer dizer, fechado então, aperta a mão um do outro. Vê, isto é uma aliança, nós estaremos lá, isso é correto, isso é certo. Faremos um pacto dessa forma. Mas como eles faziam? Você sabe que no Japão eles fazem um pacto, nós usualmente saímos para comer, os japoneses pegam um pequeno punhado de sal e jogam sal um sobre o outro, e assim, é assim que eles fazem aliança. Mas nos dias de Abraão, você sabe como eles faziam pacto lá nos países orientais então? Eles matavam o animal e eles ficavam entre essas partes mortas do animal. Eles escreviam pergaminho ou pele de cordeiro, o que quer que fosse, e faziam essa escrita judaica, aliança, o que quer que fosse, sobre esse corpo do animal morto. Eles faziam um juramento que se eles quebrassem esse pacto, que eles fossem cortados em pedaços como aquele animal morto que estava ali. Então eles tomavam a pele e a rasgavam e um mantinha uma parte e o outro mantinha a outra. E então, quando essa aliança fosse trazida de volta, ou quando a aliança se cumpria, então as duas partes tinham que se encaixar e formar aquela pele. E então as letras se encontravam letra por letra. Esta era a forma que a aliança foi confirmada. Então, o que eles faziam? Partiam as metades, entravam no meio, e ali eles escreviam aquele pergaminho, rasgavam no meio, um ficava com a parte e outro com a outra. Quando o negócio se concluía, então, quer dizer, esse é um direito meu, porque encaixa com o que você tem aí. Foi o que Cristo fez. Ele foi partido no meio, e o que ele fez? Subiu ao céu, mas enviou a outra metade para vir estar com você.
que é o Espírito Santo. E quando ele volta agora para buscar sua noiva, tem que encaixar essas duas metades. O Espírito Santo em você encontra-se com a outra metade. E aí você confirma que você realmente está dentro desse pacto. Aleluias! Por isso é necessário você ter essa outra metade. Ter o Espírito Santo, o selo do pacto na sua vida. Aleluias! Aí não tem como você ficar fora. O diabo pode dizer, mas Senhor, ele foi falho. Senhor, ele não tinha condições. Você diz, Deus vai dizer, olha, aqui encaixa certinho. A metade que ele tem e a outra metade. O meu sacrifício, a perfeição dele está nesse pacto que eu fiz. Eu subi ao céu, enviei a outra metade. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali a igreja recebeu a outra metade. E eles saíram fazendo as mesmas obras. Por quê? Porque eles estavam dentro desse pacto. Aleluias! Vamos um pouquinho mais aqui, irmãos. Ele estava lhes mostrando o que ele faria nos tempos por vir, através da semente real que ele prometeu, ainda que ele não tivesse filhos. Ele havia prometido filho que ele o teria. Ele tinha 75 anos de idade, Sara 65, quando a promessa foi feita. E passaram-se 25 anos até que a promessa fosse cumprida. Mas Deus manteve sua promessa com ele, porque Abraão manteve a fé em Deus. Agora, todo o tempo, ao invés, cuida isso, irmãos. Depois que o Abraão recebeu o pacto da promessa, todo o tempo, ao invés de ficar mais fraco, Abraão ficava mais forte. A Bíblia diz, ele estava mais forte, dando louvores a Deus. Ele sabia que iria acontecer. Muito embora ele ia ficando mais velho, mas a fé dentro dele mais forte ainda. Aleluia! Não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer, iria acontecer. Como pessoas dizem hoje, eles dizem, a Bíblia diz, não é nada diferente do tempo que nossos pais se foram. Eu tenho ouvido da vinda do Senhor desde que eu era pequeno garoto. Minha mãe disse que ela ouvia sua mãe falar sobre isso, não existe tal coisa. As pessoas dizem ali fora, aqueles que não estão no pacto, né? Mas aquele que está dentro desse pacto, ele cada vez fica mais forte. Mais forte, você sabe, ele vai cumprir. Ele virá. Eu estarei com ele. Aleluias. Agora, isto é exatamente o que Deus fez pela semente real de Abraão. Agora, eu sei que Isaac era a semente de Abraão, potencialmente. Era a semente natural de Abraão. Mas não era a semente real de Abraão. A semente real era quem? Jesus. A semente real de Abraão. A semente real de Abraão era Cristo. A semente real, Isaac, era apenas substituto até que Cristo viesse. O qual era a semente de Abraão. Agora, a verdadeira semente de Abraão crê na promessa. Crê da forma que Abraão creu, porque é para Abraão e sua semente após ele. Agora observe o que Deus fez para a semente real. Vamos acompanhando, irmãos. Para confirmar a aliança. Agora trazendo para nós como tipo, né? Ele tomou a Cristo, que era a semente de Abraão no Calvário. Ele o partiu. Ele tirou o espírito dele, colocou seu corpo na sepultura e sua alma no inferno. E o ressuscitou no terceiro dia, e ressuscitou seu corpo, e o levou para a glória, e ali enviou o Espírito de volta, e manteve o corpo à sua destra. Enviou o Espírito de volta para viver na igreja, para fazer uma igreja com tamanha vida de Cristo nela, que na ressurreição os dois se encaixarão, noivo e noiva, a igreja e Cristo, serão exatamente iguais, com o mesmo tipo de ministério,
mesmo tipo de poder, mesmo tipo de espírito. Ele levantou o corpo de Jesus Cristo e o colocou à sua destra, sua mão direita, e derramou o Espírito sobre a igreja no dia de Pentecoste. Foi assim que Deus provou sua aliança com a sua igreja. Por isso ele disse: obras maiores do que esta fareis. Aleluias! E nós, irmãos, nos últimos dias receberemos aquele tremenda unção, ao ponto, irmãos, de nos arrebatar da terra. Por quê? Porque estamos no pacto, porque a outra parte está em nós, a outra metade está em nós. Aleluias! E Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. E nós vemos que esta é a forma que Deus confirmou a aliança com a igreja, por oferta de sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora ele santificou aquela igreja então, limpou e a separou. E quando a separação vem, significa ser posto de lado. Na verdade, a palavra santificar é uma palavra grega composta que significa santificado, limpo e separado para o serviço. Agora, note a próxima coisa que ele fez. Então, até aqui nós caminhamos por duas etapas, né? Santificação, Gênesis 12. Ou melhor, justificação, Gênesis 12. Onde ele é chamado para sair da parentela. Assim como você foi chamado para sair do mundo. Santificação, Gênesis 15. Quando o sacrifício é partido ao meio e Deus vem e passa entre as metades, firmando um pacto através do sangue. Mostrando o que Cristo fez na cruz, ao ser partido no meio, confirmando o pacto conosco, enviando uma metade para estar conosco, o Espírito Santo, e ele está aguardando ali na glória, para aquele grande encontro onde se unirá. O Espírito Santo que está em você se unirá com ele. Aleluias! Agora vem a terceira etapa na caminhada, porque ali, em Gênesis 15, foi a santificação, o confirmamento do pacto para dar direito a você ter o Espírito Santo. Não que lá represente receber o Espírito Santo. Ali foi o pacto partindo as metades para lhe dar direito de você receber a outra metade, que é o batismo do Espírito Santo, que no tipo de Abraão está em Gênesis 17. Vamos ler agora. Agora note a próxima coisa que ele fez. Depois de fazer isto, nós vimos, ele chamou Abraão pela graça. Digam amém. Ele chamou sua igreja por graça. Amém. Ele santificou as obras de Abraão por um sacrifício de sangue. Amém. Ele fez a mesma coisa aqui através com Wesley. Agora, no capítulo 17 de Gênesis, Deus aparece para Abraão no nome do Todo-Poderoso, que na palavra hebraica significa El Shaddai. El significa seio. El significa o forte, e Shad significa seio. Como o seio de uma mulher, Shaddai é o que tem seios. Abraão, tipo Deus chegou e disse, eu estou aqui como El Shaddai, aquele que tem seios e pode te nutrir. Daí Deus disse, Abraão, você tem 99 anos, pense nisso, e você passou pela justificação, você passou pela santificação, e agora eu apareço para você como Deus forte com seios. Agora, em outras palavras, Abraão, Deus estava dizendo, sua vida está morta, até onde se pode ver. A vida de seu corpo está morta. A morte do ventre de Sara, ela não era somente estéril, ela já era estéril para começar. E olhem, quão velha ela é agora. Se ele tinha 99 anos, ela tinha 89. Então agora, olhe quão velho você é, Deus falando para Abraão.
E olhe quão velha Sara é, mas eu sou o forte, quem dá de mim mesmo para você. Inclina-se sobre o meu seio e nutra-se minha própria vida, vida em você. Ao tomar minha vida em você, eu te darei força para o filho que está por vir, para aquele que está por vir. Captaram, irmãos? Depois da santificação, onde Deus firma o pacto com ele, ele recebe por o pacto da santificação o direito da outra metade na vida dele. Ele recebe o direito de ser nutrido com a própria vida de Deus. Porque ele não poderia ter o filho na situação que ele estava. Nós, igreja, não podemos ver o filho na situação que estamos. Precisamos do Espírito Santo para nutrir a própria vida dele dentro de nós, para que então tenha o poder da transformação do corpo. Porque não há como ver o Filho sem antes passar pela transformação do corpo. Não há como. Agora, isto é o que ele fez com a igreja depois que eles passaram pela justificação, santificação. Quando ele fez isto à igreja, todas aquelas foram ordens que foram dadas através da fé e da graça. Mas o movimento pentecostal, Deus chamou seu povo santificado para seu seio, para se nutrir dele, a vida que estava em Deus para dentro deles. Aí está o batismo com o Espírito Santo para a igreja, da mesma forma que ele fez com Abraão. Há o grupo pentecostal eleito, que eles chamam de fanáticos hoje. Eu quero dizer o grupo eleito, ali estão eles, assim como ele chamou justificação, santificação, e encheu Abraão com a sua própria força, ele chamou a igreja através de justificação, pela santificação, e encheu a igreja com a sua própria força, seu Espírito na igreja, e deu à igreja o batismo com o Espírito Santo. Amém? Aleluias! Este foi o próximo grande movimento que atingiu a terra. Nós sabemos, disse Martim Lutero, John Wesley e o movimento pentecostal. Este tem sido mover justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, da mesma forma que ele fez com Abraão. Ele tem feito com sua semente após ele. Você pode entender isso agora? Amém? Vocês podem dizer amém? O mesmo processo que Abraão passou, vamos saltar um pouco aqui, é o mesmo processo que a igreja está caminhando. Agora olha aqui, irmãos, no 176. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado. Agora nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto, e nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Porque os tipos, irmãos, não falham. Então, para quem diz Jesus já veio, está fora da ordem. Porque o profeta diz que antes do filho vir, nossos corpos têm que ser transformados primeiro. Antes de o filho da promessa de Abraão vir, ele teve que ter seu corpo transformado para poder ter o contato com o filho. Antes do filho vir, nossos corpos terão que ser transformados primeiro, disse o profeta. Mas para que nossos corpos sejam transformados, você precisa da terceira etapa da graça, que é receber a vida dele,
o grande El Shaddai dentro de você, para que você possa ser nutrido pela própria vida de Deus dentro de você, o qual dará o poder da transformação dos corpos. Aleluias! Como eu gostaria que isso firmasse bem no coração da igreja, para que esse seja o foco da igreja, o batismo do Espírito Santo, a vida do grande El Shaddai dentro de nós. Aí você tem segurança de encontrar com o Filho, porque essa vida em você trará a transformação dos corpos. Abraão não podia receber o Filho só em Gênesis 12 com o chamado. Abraão não podia receber o Filho só em Gênesis 15 com a santificação pelo sangue. Mesmo a santificação pelo sangue deu direito a ele a ter a outra metade. Mas ele teve que caminhar até Gênesis 17 para receber a outra metade, que é a vida de Deus dentro dele. Ontem eu falava em Guatambu, eu disse, uma pessoa ela pode ter o tempo de trabalho, o tempo de contribuição, tudo certinho para a aposentadoria. É um direito adquirido. Mas se ela não for lá no INSS para requerer esses direitos, ela nunca vai receber. Ou você acha que o pessoal do governo vai lá na sua casa, vai dizer, ei, você não viu que passou do teu tempo já? Pode parar de trabalhar, vai começar a receber aposentadoria. Não, se você não, é um direito, mas você tem que requerer. A santificação te dá o direito ao batismo do Espírito Santo. Mas você tem que requerer, você tem que desejar, você tem que pedir. Pai, eu quero o Espírito Santo. Abraão continuou caminhando na presença de Deus até chegar em Gênesis 17 e Deus aparecer para ele como grande El Shaddai. E então ele passou a se nutrir do próprio seio de Deus, da vida de Deus. Aleluia! E ali, irmãos, sabe o que aconteceu ali? O carretel do tempo da vida. Porque como quando você nasce é como um carretel cheio. Toda a linha está ali. Você vai vivendo, vai esticando a linha e vai esvaziando o carretel, né? Quando esvaziou tudo, você morreu. Mas quando Abraão recebeu o El Shaddai, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, e ele passou a se nutrir da própria vida de Deus, o carretel começou a enrolar novamente ao contrário. E puxar a linha para dentro, e ele foi rejuvenescendo, ao ponto que ele se tornou um jovem, e Sara uma jovem muito linda. Oh, irmãos, isso é o que está prometido para nós. Quando você recebe o Espírito Santo, a linha começa a se enrolar novamente. Você começa a voltar para a presença de Deus. Teu espírito vai rejuvenescendo. Oh, aleluias! Vamos aqui então um pouquinho mais. Veja. Não teremos... Daí ele diz assim que quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado como nunca tinha sido transformado antes. Agora nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto, e nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformados de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o filho prometido. Deus, depois de ter sido santificado, justificado, santificado, cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele, e então seu corpo foi transformado para receber o Filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, dons manifestados. E agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir, como promessa,
E qual é a próxima coisa agora? Depois de receber o Espírito Santo? Qual é a próxima coisa? Mas antes de ir embora ainda há algo. Qual é a próxima coisa? Depois de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos de ser transformados e levados aos ares para nos encontrar com Ele. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Não podemos, nós temos que ir aos ares para nos encontrar com Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido. Amém? Aleluias! Você crê dessa forma? Então, irmãos, vamos caminhar. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, a vida do grande El Shaddai dentro de nós, para então nossos corpos ser transformados para o encontro com Ele. Porque não é aqui na terra que nós nos encontramos com Ele, mas nos ares. Aleluias! Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus que qualquer minuto pode vir a mudança. Pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse, haverá dois no moinho, moendo, será tomado um, deixado o outro. Dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Dois na cama, mostrando que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite em um lado da terra, será dia no outro. Um será levado e o outro deixado. O rapto será universal e os corpos serão transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens, homens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo, para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isto que a igreja está esperando agora. A igreja verdadeira, cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com a sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Aleluias! Aí está a jornada de Abraão como tipo. Justificação, Gênesis 12. Santificação, Gênesis 15, quando o sacrifício é partido ao meio, dando o direito dele ter a outra metade. E Gênesis 17, ele recebe então o Espírito Santo, a vida de Deus, vem nutrir, e Abraão passa a se nutrir da própria vida de Deus, para ter seus corpos transformados. Esse é o próximo passo da igreja, irmãos, é ter nossos corpos transformados. Por isso esteja certo de que você já está se nutrindo da própria vida de Deus. Esteja certo de que o Espírito Santo está em você. Esteja certo de que a outra metade está com você. Aleluia! Aí então, quando ele vem nos ares, sobe você com essa outra metade, encaixa-se perfeitamente. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Agora, irmãos, esse é um direito seu. Ele passou sozinho entre as duas metades, dizendo que ele faria parte dele e a sua. Ele vai te dar condição da santificação, ele vai te dar condição para tudo isso. Somente se renda a Deus, creia que isso é para você, são promessas para nós.
somente continue caminhando, como Abraão continuou caminhando. Abraão não ficou com a sua tenda armada, como muitos se batizam e ficam estagnados. Não, Abraão foi caminhando, foi andando, foi demarcando limites, aleluias, até que ele encontrou com El Shaddai. E a própria vida de Deus veio para dentro dele, aleluias. Precioso Deus, são promessas vivas. Nós, a semente de Abraão, ó Deus, faça com que isso seja confirmado em nossas vidas. Faça, ó Deus, com que teu povo caminhe como Abraão caminhou. Que não venhamos estar parados, estagnados, mas caminhando, Senhor, marchando, crendo, Pai, que essas etapas estão, ó Deus, para nós, são nossas, ó Deus. Leva, Senhor, aqueles que ainda somente estão na primeira etapa, seguir até a segunda etapa. Aqueles que já chegaram à santificação, que eles sejam impulsionados a seguir até o batismo do Espírito Santo, Pai. Que esse seja o anseio de cada alma, que esse seja o choro de cada alma, que esse seja o desejo de cada coração, ó Pai. É assim eu peço a Ti nesta manhã. Confirma isso, Senhor, confirma isso em nossas vidas. Pai, que o Senhor possa ampliar isso em nossos corações, que o Senhor possa nos inquietar, ó Pai, para que nós não fique parado, estagnado, mas queremos caminhar até ser cheio do Espírito Santo, ó Deus. Ó Senhor, tudo que Abraão precisava fazer era seguir caminhando, e o Senhor iria concretizando cada etapa na vida dele, Pai. Conceda essa fé para nós. Somos sementes de Abraão. Essa igreja é a semente de Abraão. Ela é herdeira das mesmas promessas, Pai. Oh Deus, que coisa maravilhosa saber que o próximo passo agora para a igreja é ter os corpos transformados, para então encontrar com o Senhor nos ares. Que dia glorioso será esse, Pai? Que momento glorioso será esse, Pai? Quando nós sentirmos aquele toque do Teu Espírito e esses corpos mortais serão transformados e tomará conta a imortalidade, oh Deus, e então seremos impulsionados a encontrar o Senhor nos ares. Oh, eu sei que esta hora se aproxima, os sinais estão mostrando isso, Pai. Obrigado, Jesus. Confirma isso, Pai, em nossos corações. Eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, por ser eu uma semente de Abraão. Obrigado por esta igreja ser semente de Abraão. Oh, Senhor, promessas vivas, promessas reais. Muito obrigado, Pai. Confirma isso em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.